Olá, galerinha dos F1, F1A, F1B e F1C. Gente, que saudade que eu tô de vocês, vocês não imaginam. Aula passada eu queria muito ver vocês, eu tive problema técnico aqui com o meu computador, não consegui ver vocês. Mas aí eu tô gravando essa aula aqui, justamente para a aula que nós viríamos na semana passada, né? E a gente vai estudar, como vocês estão vendo aqui no meu quadro, as propriedades do ar. Por isso que o meu cenário está aí como se eu estivesse no céu, cheio, carregado de ar, né? Então, hoje, tem muita ciência para a gente aprender um pouco sobre o ar. Vocês estão percebendo que no F1 a gente está estudando os elementos da natureza. Nós estudamos a água há pouco, né? Nós estudamos as propriedades químicas e físicas da água. O empuxo, né? A gente falou lá da densidade dos corpos, falamos de peso, massa, tudo isso tem a ver com o que a gente estudou da física da água. E agora a gente começa a ir para um outro elemento, o elemento ar. E a gente tem muita coisa a estudar desse elemento também. Primeiro, que o ar, embora a gente não consiga ver, embora a gente não consiga pegar, colocar o ar na nossa mão, muito menos sentir cheiro, a não ser que tenha algumas substâncias exalando no ar, né? O ar tem muitas propriedades interessantes, inclusive aquela de nos manter vivos, através da sua mistura de gases. No ar nós temos o famoso oxigênio, imprescindível na nossa respiração, não é isso? Então vamos acompanhar aqui o que eu tenho para a gente estudar hoje com vocês sobre o ar. Meninos, estão compartilhando aí a tela com vocês. Nós vamos fazer também uns experimentozinhos aqui. Sim, nós vamos ter um laboratório em casa que vocês, inclusive, podem repetir com materiais simples aí na casa de vocês. Bom, então, vamos lá ver o que nós temos aqui. Vou colocar no modo de apresentação para a gente ver. Então, hoje, a gente está aqui com Ciência e Tecnologia, F1A, F1B. Essa data aí é da semana passada, e a gente vai falar as propriedades desse ar, né? Então, propriedades do ar, envolvendo aí bastante física e química. Colégio Integral, morrendo de saudade dos meus pequenos do F1. Então, vejam só. No livro de vocês, quem quiser acompanhar a videoaula pelo livro, a gente vai estudar o capítulo, se não me engano, 3, né? Unidade 3. Unidade 3 não, 7, eu acho. Na página 165, tá? Dá uma conferida aí. Desculpa, é unidade 3. Unidade 3. O capítulo que é o capítulo 7, se não me engano. Unidade 3. Lá na página 166, uma página depois, aí a gente vai ver capítulo 12, ar e a sua composição. Do que o ar é formado, né? Quais propriedades a gente tem nesse ar também. Então, acompanhe. Olha só. O ar existe? Como é que a gente fala que uma coisa que existe, sendo que a gente nem pode ver, nem tocar, e a gente fala que ela existe? Ah, professor, mas é claro que o ar existe. E a gente tem várias provas desse ar, da existência desse ar. Vamos lá conferir? Olha só, como os peixes que estão no mar, eles vivem dentro do mar, rodeado por água, há uma diferença que nós também vivemos no mar, só que no mar de ar, não de água, um mar de mistura de gases, né? Então, nós também estamos num mar, entre aspas, feito de ar. O nosso mar, que chamamos de atmosfera, tem cerca de 100 quilômetros de espessura. É muita coisa, 100 quilômetros de espessura, de largura. Então, do solo da Terra até o espaço sideral, nós temos uma camada de ar de 100 quilômetros. Poxa vida, muitos quilômetros. O vento é o ar em movimento. Apesar de, até rima, vento, ar em movimento. Apesar de não vermos, podemos sentir seu efeito quando sentimos a brisa no nosso rosto. Quando a gente está andando de carro e aí põe a nossa mãozinha do lado da janela, que não pode fazer isso, mas só para testar, né? Esse ar até leva a mão da gente para trás, esse vento, né? Se descemos um morro de bicicleta, o vento leva nossos cabelos
para trás, né? E outros objetos que estiver com a gente também podem voar, tipo um chapéu, um boné, né? Então, embora a gente não enxergue o ar, não enxergue o vento, tem várias formas de provar que eles existem. Tem até os furacões, os ventos muito fortes que arrancam até casas, né? Que provam a existência do ar aí, principalmente em movimento, o vento. Podemos usá-los, por exemplo, nos moinhos de vento ou nos barcos à vela. Muito forte, o vento pode causar sérios prejuízos, como caso da ventania, vendaval, arrancando árvores, derrubando casas. Então, o mesmo vento que contém o ar essencial para a gente respirar, né, ele pode também causar estragos. Então, o homem pode utilizar o vento para navegar através dos veleiros, barcos à vela. Mas o vento em intensidade muito grande pode causar desastres, como a gente vê aí nessa imagem de casas devastadas por furacões. Muito bem. Vão anotando as perguntinhas para vocês fazerem na nossa próxima live. Muita gente acha que o ar não pesa. Mas será que não pesa mesmo? Bom, pesa e muito. Só para você ter uma ideia, o ar dentro de uma sala de tamanho médio pesa quase o mesmo que um homem, o que é muito, isso mesmo. Então, se a gente pegar a sala de aula, né? Nossa sala de aula, ou o quarto aí de vocês, se a gente pudesse sugar todo o ar, colocar em um saco, pesar, ele pesaria o peso de quase um homem adulto. Aí, em média, 60, 70 quilos. Mais impressionante ainda, o ar da atmosfera que está em cima da gente, então todo o ar, aquele 100 km de ar, se a gente pudesse pesar, ele pesaria 17 toneladas, ou seja, o peso de cerca de 225 homens juntos, mas esse ar, essa quantidade de ar que está em cima de mim, não me esmaga não, é? Boa pergunta. Então vejam bem, olha, se eu colocar uma bola vazia, aliás, uma bola cheia, e alguma coisa do mesmo peso que essa bola cheia, né? Os pratos da balança se equilibram. Isso prova, então, que o ar aqui dentro dessa bola, ele está exercendo uma massa, tem um peso, né? Lembrando que peso é igual à massa vezes a gravidade. Mas se eu esvaziar a bola por completo, portanto, ela não vai ficar mais com ar, vai ter só o plástico ou a borracha do qual a bola é feita, olha o que acontece. A balança desequilibra. Esse prato aqui desce, mostrando que esse pote pesa mais agora do que a bola vazia. Então, o que na verdade pesa? Só o plástico da bola? O que pesa é o ar que estava dentro da bola. Afinal, quando eu tirei o ar, a bola ficou mais leve. Isso fez o prato da balança descer, né? Da balança que ficou com o prato que ficou com o vidro, frasco aqui. Cleiton, mas será que tem uma outra forma de provar que o ar tem peso? Tem sim. Vejam só. Vamos encher aqui. Estou com balões. Vamos encher aqui. Mais ou menos do mesmo tamanho, 2 balões. Vou descompartilhar minha tela aí, só para vocês verem fazer esse experimento mais de perto. Tudo que vocês vão precisar é de 2 balões do mesmo tamanho. Só um minutinho. Amarrei aqui para ele não soltar. Deixa eu interromper o compartilhamento. Isso, aí com a tela maior. Com a tela maior. Tá aqui meu balão. Agora eu vou encher outro balão mais ou menos do mesmo tamanho. Não pode ficar maior, não pode ficar menor. Tem que ficar mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Então, mais ou menos no mesmo tamanho, significa que ele tem mais ou menos a mesma quantidade de ar, correto? E agora eu vou usar um cabide de roupas. Eu vou usar, a gente pode usar um cabide de roupa, mas eu vou usar aqui, mais leve, isso aqui que eu já fiz, ó. O que é isso aqui? Eu peguei 2 canudinhos, emendei um no outro para ficar maior, como se fosse um bastão,
canudinho de refrigerante, tá? Como se fosse um bastão. Coloquei uma linha mais grossa aqui, um pedaço de pano, uma tira de pano no meio. E em cada extremidade do meu canudinho, né? Vou até afastar isso aqui mais para a ponta. Em cada extremidade, eu amarrei uma linha. Ok? Tá dando para ver? Em cada extremidade, eu amarrei uma linha aqui. Essas linhas eu vou amarrar cada balão. Então, ó, um balão vai vir aqui numa ponta. Então, vou vir aqui e colocar ele aqui numa ponta, tá? Deixa eu amarrar ele aqui, para vocês verem como que vai ficar. Eu vou fazer, na verdade, uma espécie de balança, com os 2 balões, um em cada ponta. Então, ó, numa ponta, eu já tenho um balão amarrado. Agora, eu vou fazer com a outra ponta o outro balão. E eles têm que ficar mais ou menos à mesma altura. Então, deixa eu pôr aqui. Para eles ficarem equilibradinhos, tá? Vou só dar um nozinho aqui e amarrar. Então, vocês vão precisar, para fazer essa experiência que prova que o ar tem massa, né? Que o ar é pesado, né? Vamos dizer assim. Vocês vão precisar apenas disso. 2 canudinhos, 2 balões, uma tira de pano. Se quiser também pode fazer com cabide, como eu mostrei ali. E aí, meninos? Eu vou ter isso daqui, ó. Uma balança. Uma balança, os balões não podem ficar desequilibrados, eles têm que manter em linha reta, tá? De forma que vocês estão vendo uma reta, né? Vou chegar aqui mais para trás, para dar para vocês verem que os balões têm que ficar... Opa, que eles têm que ficar equilibrados. Senão, você não consegue o resultado esperado, tá? Tem que amarrar bem, no caso, como eu estou ao vivo, né? Uma live, para não correr risco de soltar. Gente, esses balões estão brincando comigo. Pronto. Então, eu vou ter aqui, segurando pela linha, de forma que eles fiquem equilibrados, como numa balança. Não pode um pesar mais que o outro. Vamos ver. Quando ficar retinho, eles estão equilibrados. Deixa eu para cá, para vocês verem. Desse lado da câmera, eu sempre erro o... Ó. Beleza? Aí eles estão... Peraí, deixa eu só pôr, senão dá a impressão que tá desequilibrado, né? Isso. Aí eles estão, ó, tá vendo que a vareta está retinha? Aí agora, deixa eu ficar para cá. Isso. Aí agora, meninos, deixa eu só tentar chegar mais aqui, não ficar torto, para dar a impressão que ele não está inclinado. Ó, acho que está dando para vocês verem que os 2 balões estão na mesma altura, certo? Agora eu vou vir com uma agulha e vou furar um desses balões. Prepare o ouvido.
E olha o que acontece, meninos. A balança desequilibra completamente, né? Aí você fala assim, mas e o plástico do balão? Ele pesa, mas ele pesa muito pouco, tá? O que pesa, na verdade, ó, desequilibrou, né? Caiu aqui. Mas mesmo que você furasse o balão, bem com cuidado, e o ar saísse sem o plástico sair, o que acontece? O balão que ficou com ar, ele tomba, mostrando que o ar pesa, tá? Esse experimento vocês podem fazer em casa, ok? É um experimento simples que vai mostrar aí para vocês que o ar tem peso, independente do plástico do balão, tá? Se o plástico ficasse ali na minha linha, mesmo vazio, né? Furei, o ar saiu todo do balão, ficou só o balão vazio, vamos dizer assim, ficou assim, né? Se eu colocar um balão vazio também, dessa forma aqui, ó, posso fazer o experimento também, que é bem fácil. Amarra na cordinha e coloca um balão cheio. Vocês acham que a balança vai ficar equilibrada? Não vai. Por quê? Porque o balão sozinho, né, sem ar, ele não tem o mesmo peso que um balão com ar, tá? Um balão com ar. É bem diferente se você pesar um balão vazio e um balão com ar. Dá diferença de massa. Por quê? O que você está pesando que dá essa diferença? Justamente o nosso ar. Então, voltando aqui para os slides que eu estava, né? A gente falou que o ar, então, pesa, como mostra nessa bola aí. Aí eu fiz um experimento para poder demonstrar isso. Olha aí, ó. Lembra que eu falei com vocês que dá para fazer com cabide também, ó? Então, dá para vocês fazerem também, tá? Aí, no caso, vocês não precisam nem colocar linha. Vocês podem amarrar direto o balão no cabide, na ponta de cada cabide. Segurar aqui no meio, né? E quando você estourar um dos balões, o balão que ficou cheio vai tombar o cabide para o lado dele, mostrando que ele pesa mais, tá? Olha outro experimento que dá para fazer. Se você pegar, tiver uma balança grande, né, em que você puder colocar um pneu, se você colocar o pneu vazio, ele pesa mais ou menos 7 quilos, 122 quilogramas, né? Se você pegar um pneu cheio de ar, então que ele está até maior, né? E colocar na balança, olha que diferença. Aqui é como se fosse 7.500, né? Que os zeros depois da vírgula não conta. Mas é maior o peso, vamos dizer assim, a massa dele com ar do que a massa sem ar. Se o pneu é o mesmo, por que está tendo essa diferença? A diferença é justamente por causa do ar que está dentro do pneu cheio, tá? Então, o ar tem massa sim, e a gente pode comprovar a existência dessa massa. Olha só, um balão cheio pesa mais que um balão vazio, como a gente falou lá daquela balancinha de balões. Isso mostra que o ar tem massa e peso, né? Cada balão vazio tem uma massa de 3,7 gramas. E cada balão cheio, cadê meu balão cheio? Cada balão cheio, né? Aqui um balão cheio, aqui um balão vazio, ele pesa 4,1 gramas. Tá vendo aí? Tem uma diferença aí de 0,4 gramas, não é isso? De um balão cheio para um balão vazio. É muito pequeno? É, mas se você colocar vários balões, vai dar um pezinho até considerável, né? Bom, aí uma pergunta para vocês pensarem. Vocês viram que a gente tem muito ar em cima da gente, né? Que dá uma diferença muito grande. Por que, então, não estamos sendo esmagados? Será que a gente não tem que fugir desse ar em cima da gente? Socorro! Não se preocupem. Fugir para onde? Não tem jeito. Todo lugar que a gente for vai ter ar nos esmagando, nos pressionando. Então, não tem como fugir dessa quantidade de ar em cima da gente. E depois, o ar também está ao nosso lado e dentro da gente. Dentro da gente, claro, nossos pulmões são câmaras de ar. Então, tem ar dentro da gente, da nossa boca, né? Tem ar dentro do corpo humano. Então, não tem como fugir do ar. Pois é. Com isso, a força que nos comprime é compensada pela força do ar perto e dentro da gente. Então, na verdade, as duas forças vão se anular. O ar que está dentro de mim, dentro do meu crânio, à minha volta, ele vai amortecer esse ar que está vindo de cima. E dessa forma, não iremos ficar
esmagados. No final das contas, uma força anula a outra e ninguém sai esmagado. Mais ou menos o cabo de guerra, um puxa de cá, outro puxa de lá. Se dos dois puxarem com a mesma força, a corda não vai para lugar nenhum, fica parada. Então, essa força de pressão do ar não nos esmaga, porque uma força vai anular a outra. Que alívio. Bom, quando alguém perguntar se há um copo vazio, responda que não, porque todos os copos estão cheios de ar. Então, eu tenho aqui, cadê um copo? Eu tinha um copo. Eu tenho um copo aqui. Esse copo está vazio? Vazio de água, vazio de algum líquido. Mas ele está completamente vazio? Vazio é um lugar que nem tem ar, tá? É vácuo. Então, ele não está vazio. Dentro desse copo tem ar, né? Então, tudo que é aparentemente vazio, se estiver na Terra, porque na Terra todo lugar tem ar, a gente, na verdade, não pode falar que é completamente vazio. É vazio de água, de alguma substância que não seja o ar, ok? Então, se alguém te perguntar, está vazio? Não, tem ar aí dentro. Então, ó, esse é um copo completamente cheio de ar. Esse é um copo, desculpa, metade praticamente de ar e metade de água. E esse é um copo quase cheio de água e com pouco ar. Já viram aquela ideia do pessimista e do otimista? Para um otimista, né, o copo está meio cheio. Para um negativo, né, uma pessoa negativa, o copo está meio vazio. Então, depende do ponto de vista. Meio cheio, meio vazio. Lembrando que completo de ar, né? Preenchido de ar, o vazio. Essa é uma brincadeira meio sem graça, mas é verdadeira, né? Assim, nossa, que sem graça falar que o copo não está vazio, ele está cheio de ar. Mas isso é uma realidade. O ar existe por toda parte, mas não tem cor, não tem cheiro, não tem gosto e não podemos pegá-lo. Mas eu sinto cheiro no ar. Você não sente o cheiro do ar. Você sente alguma coisa que está misturada ao ar, tá? Tipo um perfume. Para isso, a gente dá nomes. Uma coisa que não tem cor, tipo a água e também o ar, a gente chama de incolor. Uma coisa que não tem cheiro, né? A gente chama de inodoro. Então, inodoro é uma cor que está, uma coisa que está sem cheiro. Tipo a água também, a água pura, ela não pode ter cheiro, ela é inodora, né? E uma coisa sem sabor. O ar não tem sabor. Você fica, pôr na língua, vou experimentar o gosto do ar. Você não vai sentir nada, né? Então, uma coisa que não tem gosto é chamada de insípida. A água também é tudo isso, né? Só que a água está no estado líquido, então é possível vê-la. Quando uma substância vai para o estado gasoso, aí a gente não consegue enxergá-lo. Vapor de água, por exemplo, a água no estado de vapor, que a gente estudou, né? A gente não consegue enxergar. Justamente por quê? Porque ela se transformou em gás, então ela foi para a atmosfera. O ar já é gasoso. Agora, para vocês pensarem, ó, aliás, uma atividade para casa, tá bom? E está na página 167. Então, vamos ver o que é para fazer. 3 questõezinhas, tá? Muito simples. Observe a fotografia de abertura desse capítulo. Como podemos perceber a presença de ar nas situações mostradas? Vamos voltar rapidinho aqui, ó, só para vocês verem a abertura do capítulo. É o primeiro slide, né? Primeiro slide sem ser de introdução. Essa aqui, exatamente essa aqui. Uma mulher com um véu, né? Um pano esticado, e aí você vê até que em algumas partes, ó, o ar levando esse pano para trás, o vento, né? Vento, a gente já falou, ar em movimento. Então, portanto, a pergunta é exatamente essa. Como que é comprovada a existência de ar naquela imagem? Vamos lá. Chegamos aqui. Então, a pergunta é, observe a fotografia, como podemos perceber a presença do ar nas situações mostradas. Depois tem uma outra fotografia dos coqueiros, né? Do vento levando os coqueiros, as folhas do coqueiro. Então, quero que vocês pensem e respondem isso no caderno.
Porque sem atmosfera não existiria vida no planeta. Atmosfera, o que é atmosfera? A atmosfera é uma bolha de ar em volta da Terra. Imagina que eu tenho uma bolinha de gude, aí eu venho com um canudinho, com água e sabão, e sopro. Eu dei um canudinho aqui. Deixa eu pegar um canudinho. E sopro em volta dessa bolinha de gude uma bolha de sabão. E a bolinha de gude fica dentro da bolha de sabão. O que é a bolinha de gude? Ela é a Terra, o planeta Terra. O que é a bolha de sabão? É a atmosfera. Então, a atmosfera é uma bolha de ar que prende o ar dentro, tá? De um planeta. Isso é a atmosfera. Todos os planetas têm atmosfera? Não. Por exemplo, Mercúrio não tem. A Lua tem atmosfera? A Lua não é um planeta, mas a Lua não tem atmosfera também. A atmosfera é muito importante para um planeta. Por quê? Os gases para os seres vivos viverem ficam na atmosfera. Então, se você estourar essa bolha, se não tiver esse ar preso ali, os seres vivos não conseguem respirar o oxigênio. Por isso, na Lua, a gente não consegue respirar. Ela não tem uma atmosfera prendendo o oxigênio. Né? Então, a atmosfera é muito importante para isso, para manter os gases para os seres vivos respirarem. Ei, eu estou respondendo o exercício, eu quero que vocês pensem. Parei. Bom, segundo o texto, o ar, a atmosfera que está acima da gente, né? O ar que está na atmosfera que está acima da gente, que a gente leu lá, pesa 17 toneladas, ou seja, um peso de cerca de 225 homens juntos. Lembram disso? Por que não somos esmagados por esse ar? Eu falei, se vocês prestarem atenção, vocês já sabem até responder. Então, muito fácil esse dever, muito fácil mesmo. Bom, o ar ocupa espaço. Quando a gente enche um balão, deixa eu pegar um balão aqui, ó, sopramos dentro dele ar, né? O balão aumenta o seu tamanho porque o ar expirado, o que é ar expirado? O ar soprado, né? Vai para dentro do balão. Então, isso aqui, ó. Pronto, coloquei o ar que estava no meu pulmão dentro do balão. Não é isso? Então, observem que o volume do balão aumenta. A menininha aí, ó, enchendo o balão. Então, coloquei ar aqui dentro. O ar está preso aqui dentro. Isso prova que o ar ocupou o interior do balão. Então, o ar ocupa espaço. Tem como provar melhor isso? Porque eu não estou acreditando nesse professor de ciências. Claro que tem. A gente vai fazer um experimento agora que vocês também podem fazer em casa e vocês vão precisar apenas de um papel ou um pedaço de pano, um copo cheio de ar, para não falar que ele está vazio, e uma bacia com água. Aqui, uma bacia cheia de água, tá? O que vocês vão fazer? Então, prestem muita atenção. Vocês vão pegar o papel ou o pano e colocar ele no fundo do copo. Aqui no fundo do copo. Deixa eu descompartilhar aqui, só para ficar mais fácil para vocês verem em tela maior, né? Então, coloquei aqui no fundo do meu copo, de forma que se eu virar, o papel não pode cair. Ele tem que ficar preso lá no fundo, tá? Ok, meninos? Então, tá lá no fundo. Agora eu vou vir com esse copo e cuidadosamente... Espera aí, fica mais fácil. Vou segurar minha bacia de água aqui. Cuidadosamente, eu vou introduzir esse copo com papel completamente na bacia com água. Mergulha até o fundo. Será que a água vai molhar o meu papel? Olha só. O copo está lá dentro. Está dando para vocês verem, né? O papel continua preso. A hora que eu levanto o copo, observa o que acontece. Ó, tirei, né? Será que o meu papel está molhado? Então, vamos verificar. Vou tirar o meu papel e ele está completamente, vejam vocês mesmo, seco. Pergunto para vocês, por que o papel não molhou? Está vendo que ele está seco? Ó, bem seco. Se ele tivesse molhado, ele até rasgaria, né? Fica fácil de rasgar. Então, ó, por que ele não molhou? Por que ele está seco? Por que quando eu mergulho ele na água, né, a água não molha esse papel?
Porque dentro do copo, lembra que a gente falou, a gente tinha ar. A hora que eu introduzo esse copo com ar, dentro da bacia com água, o ar não escapou. Ó. Para eu tirar o ar, eu tenho que fazer isso aqui. Ó. Essas bolhas são justamente a água entrando no lugar do ar. Tá? Então, o ar ocupava o interior do copo. Quando eu expulso o ar, a água entra. E o ar sai. Aí ele sai na forma de bolhas. Se eu fizesse isso, se eu virasse o copo lá dentro da bacia, a água ia entrar e ia molhar o meu papel. Como eu não fiz isso, o ar ficou preso lá dentro do copo e não permitiu que a água entrasse. Se a água não entra, o que acontece? O papel não molha. Tá? Essa é a explicação, então, por que o papel não molha. E se vocês quiserem repetir esse experimento em casa e comprovar, vocês vão ver que realmente o papel se mantém seco. Vamos voltar para os slides? Então, bora lá. Ó. Agora a gente vai falar, então a gente já falou aí, que o ar tem massa, né, tem peso, então aí a forma de comprovar, o papel se mantém seco. Um ou outro experimento é pegar uma seringa, obviamente sem agulha, você pôr aqui na ponta do seu dedo e tentar empurrar essa borrachinha preta até o final. Você pode fazer a força que for, que não vai. Por quê? O ar preso aqui dentro, né, ele não sai, então não tem jeito de você empurrar. Se eu tiro o dedo, ó, o ar sai, faz até um barulhinho, aí fica tão facinho, ó, né? Mas se eu tampar aqui, nada faz com que a força que for eu encostar essa borrachinha no final. Tirei o dedo, o ar não está mais preso, aí a borrachinha vai tranquilo, tá? Então isso também é uma forma de provar que o ar preso ali dentro da seringa impede que você encoste o êmbolo, que é essa borrachinha preta aqui, ó, né? Essa borrachinha preta aqui, que chama êmbolo, encoste no final da seringa. Se tiver ar preso lá, você não consegue. Bom, essas são formas da gente dizer que o ar ocupa um lugar no espaço. A atmosfera, a gente já falou que é uma camada de gases que está em volta da Terra, né? A nossa bolha de sabão em volta da bolinha de gude. Muitas espécies de seres vivos estão mergulhados na água, como os peixes, os animais aquáticos, né? E nós estamos mergulhados nessa massa de ar. Este é um meio relativamente pobre em gás dissolvido. A água é pobre em gás dissolvido. Apesar disso, os organismos aquáticos não estão sujeitos à desidratação, né? Eles têm água abundante, ou seja, a perda excessiva de água do corpo. E nós, né? Nós e outros organismos que somos terrestres, estamos mergulhados numa atmosfera, porém, de ar, né? O que é a atmosfera? Camada de ar em volta de alguma coisa. Esfera de ar, por isso atmosfera. Átimo, ar, esfera, uma bola. Então, os seres aquáticos mergulhados em água. E os seres terrestres, como nós, mergulhados em um mar de ar. Olha aí, por isso que eu falei comparação da bolinha de gude com a bolha de sabão. A bolha de sabão, estourando aqui, né? Bem interessante essa foto, é a atmosfera. E a Terra seria a bolinha de gude. Olha aí, para vocês verem a espessura da nossa atmosfera. Ela é bem grossinha, ó. Ela tem 5 camadas, né? Que a gente vai estudar mais para frente depois. Então, ela é composta de 5 camadas. Vocês já devem ter ouvido falar troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera ou termosfera e exosfera. São as camadas da atmosfera. Senhores, ao longo da história do planeta, a composição da atmosfera foi se modificando bastante, tá? Nem sempre foi igual é hoje. É interessante que todo o gás oxigênio presente na atmosfera e continua sendo, é produzido pelo processo da fotossíntese. Então, graças às plantas, graças à fotossíntese, né, nós temos aí oxigênio na atmosfera e conseguimos respirar esse oxigênio. E aí, o esquema ao lado dá uma noção de quais gases que formam esse ar. O ar é uma mistura de gases.
Então, vamos ver que gases que formam. Ó, o oxigênio é a bolinha vermelha. O nitrogênio é a bolinha azul e outros gases, né, tipo gás carbônico, por exemplo, é a bolinha amarela. Então, observe que se a gente tivesse 100 bolinhas, 78 bolinhas seriam nitrogênio. Então, o nitrogênio representa 78% do ar. Poxa, muita coisa. Oxigênio representa 21% desse ar. Então, se eu tivesse 100 bolinhas, 21 bolinhas seriam vermelhas. Os outros gases, né, vapor de água, gás carbônico, os gases nobres, eles representam apenas uma bolinha, 1% do ar. Então, está aí a composição de cada um. Né? E aí, só um finalzinho aqui, ó. Além desses gases, a atmosfera tem vapor de água. Por isso que a gente fala, o ar está úmido, né? O ar está seco, depende da quantidade de água que está presente nesse ar. Um desses gases, para nós, o mais importante, por causa da respiração, é o oxigênio. O oxigênio ele representa, como a gente falou lá, 21% de gás. É incolor e inodoro. Todos os gases da atmosfera são incolor, inodoro, né? Insípido. O oxigênio pode ser considerado o gás mais importante para os seres vivos. Sem oxigênio não tem vida, porque eles usam para respirar. Ele também é necessário para combustão. O que é combustão? Queima de alguma coisa. Eu só consigo ter fogo se eu tiver oxigênio. Se eu tirar o oxigênio, apaga, né? Então, para ver uma vela acesa, como nessa imagem, eu preciso de oxigênio do ar. Se eu colocar a vela dentro de um copo, tirar a vela de contato com o oxigênio do ar, ela simplesmente apaga quando acabar o oxigênio dentro do copo. Né? Então, está aí o O2, que é a fórmula do oxigênio. O que seriam? Dois átomos, né? Duas bolinhas coladinhas aqui. Ó. Colei uma na outra, aí eu tenho o O2. Ok? Importante para respirar e importante para o fogo pegar fogo. Né? Importante para a combustão. Tanto é que, se você puder fazer um experimento de colocar uma vela dentro de um câmpula de vidro, né, que é tipo uma esfera de vidro, vamos dizer assim, a vela apaga. Mas se eu colocar uma plantinha com a luz do sol, a vela continua. Por quê? Porque a planta produz oxigênio e o oxigênio mantém a vela acesa. Interessante, né? Gás carbônico. Gás carbônico, ele está presente no ar numa proporção muito pequena. Apenas 350 partes por milhão. Isso é 0,35% do ar. Mas ele é importante. Esse gás tem uma grande importância para os seres vivos. É ele que a planta utiliza para fazer o quê? Fotossíntese. Então, para a planta fazer fotossíntese, ela tira o gás carbônico do ar. Então, para a planta, ele é muito importante. Qual a fórmula do gás carbônico? CO2. É um átomo de carbono para 2 átomos de oxigênio. Então, seria isso aqui. Ó. Lembra que o O é a bolinha azul? Então, eu vou ter CO2. Ó. A bolinha amarela é a bolinha do carbono. E as duas azuis são as bolinhas do oxigênio. Por isso, a fórmula CO2. E o CO2 é eliminado na combustão dos combustíveis fósseis, tipo a gasolina, tá? O diesel, por exemplo. Aí, quando um carro queima o combustível lá no motor, gera na fumaça que ele solta pelo escapamento esse gás. E esse gás, em grande concentração, aumenta o efeito estufa na Terra, que a gente vai falar na próxima aula. A madeira vem do ar, exatamente. A planta constrói madeira, constrói o corpo dela, né? Utilizando o carbono que ela tira do ar, o gás carbônico que ela tira do ar. Isso vai virar glicose, que vira celulose e que faz parte da madeira, tá? Então, ó, cerca de cada quilo de árvore são 1,6
65 quilos a menos de CO2 na atmosfera. Então, você está tirando gás da atmosfera, gás carbônico da atmosfera. Esse gás, ele é eliminado na nossa expiração. Então, inspiro, puxo oxigênio. Expiro, tiro o gás carbônico. O gás carbônico é importante para o meu corpo, para a minha respiração. Ele é importante para a planta. Para nós, não. Tanto é que a gente joga ele fora. Ele é até tóxico para nós. Então, por isso ele tem que ser eliminado. E agora a gente vai falar do gás mais abundante da atmosfera, que é o gás nitrogênio. Lembra que 78% do ar é nitrogênio? Mas o nitrogênio tem importância para nós na respiração? Não. Mas ele tem importância nos alimentos, ele forma as proteínas. Como é que ele chega nos alimentos? Ele está no ar, como é que ele vai para os alimentos? Né? Algumas bactérias vão conseguir tirar esse nitrogênio, passar para as raízes das plantas e as plantas vão incorporar nelas. Aí quando a gente come, né, que a gente come planta, direto ou indiretamente, na carne da vaca, que comeu a planta, né, mesmo que eu seja só carnívoro, a planta vem para o meu corpo, de alguma forma. E o nitrogênio vem através da alimentação. O nitrogênio não participa da respiração, nem das combustões, como o fogo, né? Apesar disso, ele é muito importante para os seres vivos. Tá aí, a fórmula do nitrogênio é N2. Então, é como se fossem duas bolinhas também ligadas uma nas outras. Aqui, ó. Vamos fazer aqui a fórmula do nitrogênio. 2 N's, né? Um ligado no outro. Então, N2. Ok? Tá aí a representação de novo, 78% do ar nitrogênio, 21% oxigênio, 1% os outros gases do ar. Galerinha, meus queridos F1, que estou morrendo de saudade de vocês, por hoje é só. Na próxima aula a gente vai discutir efeito estufa, tá? Qual que é essas consequências? Morrendo de saudade de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus, se cuidem, cuidem das famílias de vocês e nos vemos bem em breve. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Agora vamos ali respirar um pouquinho de ar, tá? Façam o mesmo. Tchauzinho.